Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, onde cada conversa ilumina um novo conhecimento. E na bancada hoje, claro, né? O nosso venerável mestre, o nosso convidado especial, Oséias, né? E vamos ao que interessa, né? Vamos às nossas apresentações. Eu sou Paulo Vitor, irmão dessa loja que vos fala, da loja São José, número 14. E agora eu vou deixar aqui para a sua apresentação o nosso venerável mestre, Abraão. Bom, eu sou Abraão, estou venerável mestre da loja São José número 14 e estou aqui para colaborar e contribuir com os conhecimentos do nosso convidado. Isso aí, nosso convidado especial é o grande delegado geral, né? Oséias. Oséias, seja muito bem-vindo, meu irmão, à nossa loja, ao nosso podcast. Obrigado, meu querido irmão Paulo Vitor, meu grande, venerável amigo, irmão Abraão, pessoa pela qual tenho extrema admiração, e todos os irmãos aqui da loja São José que fazem aqui o podcast, esse podcast que eu sempre estou acompanhando lá da nossa terrinha. Isso aí. Vamos aqui uma apresentação, né? Eu fiz aqui uma biografia da sua vida. Você é fisioterapeuta, né? Especialista. Fala um pouco mais desse seu lado pessoal, né? Fora da maçonaria. Certo. Eu sou fisioterapeuta, né? De profissão há 13 anos. A minha área de atuação de especialidade é a fisioterapia respiratória e cardiovascular. Também com capacitação em quiropraxia, né, e terapia manual. Estrala Isso. Estrala, como é? As vértebras. As vértebras, né? Isso, exatamente. E também na área de perícia e assistência técnica judicial também. Sou aluno do curso de bacharelado de teologia também. E nessa área também sou pós-graduado em maçonologia, história e filosofia. Completo, né, venerável? Completo. Completo. Alguma pergunta, venerável? Sim. Nessa sua vida profissional, o tempo é muito corrido e cheio, né? Nós já estivemos lá no seu Oriente, Paulo Serra, e viu quanto a sua correria. Mas, assim, como é que você tira um tempo para se dedicar à maçonaria, que também você, como delegado-geral de toda a região lá, de todo o Rio Grande do Norte, na verdade, né? Delegado-geral da maçonaria. Como você consegue conciliar esse tempo entre uma coisa e outra? E assim, aproveitando a oportunidade, como foi que se interessou em entrar na ordem maçônica? Pronto, tá ok. Então vamos lá do início, né? Eu sempre tive eu não vou usar a palavra curiosidade, né? Porque não soa muito bem entre nós, né? Pode parecer até um dissimulado, né, meu irmão? Um curioso, um dissimulado. Mas sempre tive interesse por esses temas. Eu sou um apaixonado por história desde a minha infância. Sempre admirei a história da maçonaria, a história da Ordem dos Templários, né? E toda essa questão histórica e filosófica, né? Tenho parentes maçons, tenho 2 tios, meus tios-avós, na verdade. Eu sou oriundo de uma família muito católica, tanto na parte paterna como materna, né? Principalmente na parte materna. A minha avó, minhas tias eram as beatas, né? que nem a gente diz lá no interior. E dentre essa família de muitos filhos, tiveram 2 que são maçons, né? Eu não digo que foram, que são, afinal nós acreditamos na imortalidade, né? Então, 2 maçons, que o irmão nosso, saudoso irmão Tertuliano Rego, ele era contador de profissão, foi residir no Oriente de Joinville, em Santa Catarina. Lá ele iniciou na maçonaria, foi venerável mestre da loja lá na década de 70, isso. E o outro tio, nosso saudoso irmão Geraldo, também maçom, por influência do irmão, lá na loja que eu tive a oportunidade de nascer para a maçonaria, que é a augusta e respeitável loja simbólica Francisco Salles de Nascimento, número 13, no Oriente de Pau dos Ferros. Então a gente já tinha essa história, e eles, principalmente o tio Geraldo, ele apresentava um desejo de me iniciar na maçonaria, de iniciar meu irmão, né? Meu irmão iniciou na Ordem Demolay, também era Demolay, é maçom, está afastado,
eu tive a felicidade de, como venerável mestre, fazer a iniciação do meu irmão. Eu dizia a ele, eu lhe escolhi 2 vezes, porque eu não lhe escolhi para ser o meu irmão de sangue, né? Quem escolheu foi o grande arquiteto do universo, mas eu tive a oportunidade, junto com meus outros irmãos, de lhe escolher para ser irmão novamente, irmão maçom, né? Então, o meu interesse, meu irmão Abraão, pela maçonaria vem daí, né? Quanto à questão do tempo, os pacientes, os familiares dizem, eu não sei como é que você consegue. E eu digo a eles, eu não consigo. Conciliar, né? Mas assim, se não for amor, meu irmão, você sabe disso, se não for amor pela ordem maçônica, pelo ideal maçônico, pela filosofia que a maçonaria apresenta à nossa vida, nós não conseguimos fazer isso. Então é por amor, é o que faz você sair cansado de uma jornada de trabalho pesada, e você vestir um paletó, e você chegar numa loja maçônica, você ser reconhecido como irmão, e você abraçar seus irmãos, você tem a sua energia toda renovada ali. Então, eu acho que essa é a força da fraternidade, é o que nos move. Mas é bem interessante, né? O venerável falou do tempo. Eu vejo, nós somos irmãos aqui, a gente vê o trabalho que ele tem para tomar conta de uma loja. Né? Ou seja, ele trabalha em algumas cidades, aí tem que dar conta daqui, tem a vida dele profissional, pessoal, ou seja, uma série de coisas. Imagina assim, o delegado geral, né? Porque tem uma diferença grande do delegado geral e o distrital, né? Nosso irmão Edinho está aqui para estar ali nos bastidores, só dando uma olhada. Ele aparece já. Aí, mas assim, qual é a diferença do delegado distrital e o delegado geral? Pronto. Lá na nossa Constituição da Grande Loja, artigo 74, se não me falha a memória, nós tratamos sobre o DISMA, né? Os distritos maçônicos. Então, a nossa Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Norte, ela é dividida em distritos. Aqui na capital, lá em Natal, nós chamamos de distrito sede, né? Lá nós temos distrito sede 1, 2 e 3, que nós temos 3 delegados distritais. Nós temos o primeiro distrito, que é a qual pertence aqui a loja São José. Nós temos o segundo e o terceiro distritos, que compreendem a região Seridó. O quarto distrito compreende a região Alto Oeste. O quinto distrito, Mossoró, e o sexto distrito, região Oeste, na parte que nós chamamos de região serrana. Então, cada distrito desse tem um delegado distrital. Vou dar um exemplo daqui, o primeiro distrito. Nós temos o irmão Edinho aqui fazendo um trabalho brilhante. Aqui ele sabe da admiração que eu tenho do trabalho dele. Então, o irmão é responsável pelas lojas deste distrito, né? São José, Parnamirim, Goianinha, São Paulo do Potengi. Então, o irmão é responsável e é membro das lojas do distrito, né? Isso, cada delegado corresponde a seu distrito. O delegado geral, ele é membro de todas as lojas da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje são 39 lojas, estamos indo para 41 lojas ativas, né? Isso lojas simbólicas, sem contar as lojas de estudos e pesquisas. Então, o delegado geral, ele é membro de todas as lojas, certo? Qualquer loja que eu chegar aqui como delegado geral, eu sou membro do quadro da loja. E ele tem a responsabilidade de coordenar as atividades dos delegados regionais, né? E fazer essa ponte direta lá com o Sereníssimo Grão-Mestre, né? E vale frisar, quando eu falo ponte direta, é uma ponte de coordenação, porque os delegados distritais também têm esse acesso direto ao Sereníssimo Grão-Mestre. Então, se Edinho tem muitos problemas para resolver, eu também tenho, e talvez bem mais, né, meu irmão Edinho? Multiplicado. Você foi lá no Oriente de Pau do Céu, você foi venerável por 3 mandatos. Assim que eu tenho experiência própria. Quais foram os teus desafios lá na loja Francisco Salles, número 13, né? Perfeitamente. Quais foram os maiores desafios que você encontrou desde a sua chegada, desde o convite de venerável? Você sabia que ia enfrentar alguma coisa, algum problema? E o que foi que você fez para conseguir isso e qual foi a sua satisfação final ao deixar o venerável? Venerável mestre. Quando eu saí lá do primeiro malhete, eu dizia o seguinte, ser venerável é a arte de engolir sapos, né? O irmão Abraão sabe muito bem disso, o irmão Edinho, todo mestre instalado que passou ali pelo primeiro malhete sabe disso. A nossa loja Francisco Salles de Nascimento, sempre foi uma loja forte, uma loja
uma loja unida. Quando eu assumi o primeiro malhete lá da oficina, com a confiança de todos os irmãos lá do quadro, dos irmãos mestres instalados, dos irmãos mestres, nós tivemos uma peculiaridade muito grande, porque eu era o mestre mais novo de idade da loja e de tempo de mestre também. Quando eu fui ser venerável mestre, a Constituição da grande loja disse que você tem que ter no mínimo 30 anos. Eu fui candidato com 29 anos. Então a loja teve que pedir autorização ao Sereníssimo Grão-Mestre, o eminente irmão Roberto de Sena, para que eu fosse candidato, certo? Quando eu assumi, eu já tinha 30 anos de idade, né? Aí já era um desafio. Quando você pega alguma coisa dessa, vem a desconfiança de alguns. Alguns diziam que não duraria 6 meses um mandato. Outros diziam da capacidade. Perfeitamente. Capaz. E assim, o nosso lema é trabalho. Trabalhar. Então nós fomos trabalhando, enfrentamos desafios, o venerável mestre. Eu digo muito, você abrir e fechar a loja é fácil, é bom, é prazeroso. Você cuidar do patrimônio da loja é muito bom também. Agora, existe uma coisa que é o mais complicado, mas que para mim é o mais prazeroso, é você cuidar de pessoas. Você ter a gestão dos irmãos, né? Então, nós conseguimos unir todos os irmãos, todas as cunhadas e fazer esse trabalho lá no Francisco Salles de Nascimento, que foi uma experiência para mim realmente inesquecível, né? Então, eu fui venerável, fui reeleito para um segundo mandato. Tivemos aí a mudança da Constituição da Grande Loja, que dava direito a concorrer a um terceiro mandato. Eu não queria, né? Me esquivei por algumas vezes, mas o nosso Sereníssimo Grão-Mestre, o irmão Robert Huck, ao qual tenho também imensa gratidão a ele por tudo, ele dizia: Oséias, você tem que continuar. Você está fazendo um trabalho bom, então a gente tem a oportunidade que você continue, então continue. É reconhecimento, né, daquele trabalho Isso. que você está fazendo. Só que eu ficava me esquivando. Aí, em dado momento, teve um mestre instalado lá da loja que ficou sabendo, que ele pediu: você já falou na loja para você ir outro mandato? Eu disse: não tenho o que falar não, vamos botar para frente. E um mestre instalado teve aqui em Natal, em conversa com o Sereníssimo, disse: rapaz, Oséias, eu estou querendo que ele vá a outro mandato e ele não está querendo. Aí ele disse: e pode ir? Eu não tinha nem falado nada lá na loja. Ele disse: não, pois ele não tem querer não. Aí quando chegou lá, já os mestres instalados já conversaram tudo e a gente teve uma conversa e enfim eu fui aí para o terceiro mandato, que na verdade para mim foi o mais satisfatório, né? A gente já tinha atingido alguns objetivos, foi um mandato que a gente pôde crescer mais ainda, tanto como loja, quanto estrutura, como clube de samaritanos. Então foi uma experiência com dificuldades, todos os veneráveis têm dificuldades, mas experiência muito prazerosa, muito gratificante e diria inesquecível também. Acho que é a mesma situação para o nosso venerável, né? A competência, ele vai para o terceiro mandato, ou seja, a gente vê a competência dele e aqui e o nosso grão-mestre, ele reconheceu e pediu, né? E confiança. Confiança, exatamente, eu acho que é tudo. Confiança. Agora, assim, a questão eu sempre atribuo a competência à união da loja, sabe? Se não tiver união na loja, não tem competência, na verdade. Então, é um conjunto só não vai, tem que ter. Tem que ter aquela articulação com os irmãos, ali você tem que saber lidar com cada, né? São mentes, né? São mentes, ou seja, mas são irmãos, né? São mentes irmãos, diferentes. Quando nós tivemos lá, eu e a irmã Diane saiu daqui um dia para essa reunião lá na vossa loja, nós tomamos conhecimento que lá a loja ela tem várias ações sociais, assim, de relevância no município, né? E uma que me chamou, sinceramente, muita atenção é vocês terem uma escola lá dentro das instalações da maçonaria, né? Não vou dizer do templo, mas da maçonaria em si. Como funciona isso? Pronto, nós temos lá, a história da escola foi o seguinte, vocês viram lá que o bairro da nossa loja é um bairro carente, né? Lá na cidade, um bairro que a gente ama de coração, que a maçonaria, a loja Francisco Salles, abraçou o bairro e o bairro mais ainda abraçou a nossa loja, né? Então lá funcionava uma escola, uma creche, né, que a gente chamamos de CEMEI, né, Centro Municipal de Educação Infantil.
Fora da fora, do... né? Funcionava num imóvel lá que entrou num processo de inventário e tal, e disseram, olha, não vai mais poder funcionar a escola aqui, né? E a secretária de Educação, na época, a professora Larissa, uma pessoa de uma sensibilidade enorme, né? A gente sempre fez atividades lá com a escola do bairro também, participava do Dia das Crianças, Páscoa, Natal, enfim. E um dia ela veio me contar essa situação juntamente com o gestor da escola. Só Zéza, o que é que vocês podem fazer? Eu disse, professor, o que a gente pode fazer é o seguinte, nós temos o nosso salão de festa aqui, a gente vai ceder o salão de festas aqui para ser construída a escola, mas as crianças não podem sair do bairro aqui e ficar sem a educação que elas merecem. Então foi isso que foi feito, né? Nós, entre aspas, sacrificamos o nosso salão de festas lá e construímos a escola, né? E hoje existe essa parceria lá entre a prefeitura da cidade e a loja maçom, que nós tocamos a escola lá. Se eu não me engano, nós temos cerca de 80 alunos hoje lá, né? Creche, criancinhas. É bem semelhante ao nosso projeto de judô aqui, né? Que nós temos 50 judocas em parceria com... Aqui são 3, a maçonaria, a Coordenação Estadual do Judô e a Prefeitura também. E tenho acompanhado o projeto de vocês colhendo frutos também, não só social, na parte social, né, que é primordial, mas no esporte também. Eu já vi aí que já tem se destacado, tem saído campeões aqui da São José. É uma menina aí que se destaca. Oxi, Maria, a menina quando vai para as Olimpíadas, né? Teve, se eu não me engano, eu acho que em 2008, aqui também teve um projeto que eu acho que foi um anexo da escola municipal, veio para cá se integrar aqui também. Então, assim, a parceria da maçonaria com a sociedade é muito bom, né? Com as prefeituras. Muito importante que a maçonaria cumpra esse papel social, que ele é inerente ao maçom, ajudar o próximo a servir. Oséias, agora me diga uma coisa, lá na sua cidade, né? Como é a relação da maçonaria e a Igreja Católica? Perfeitamente. Eu sou católico, participo muito das ações da igreja na nossa comunidade lá. A nossa comunidade é rural, que é da origem da minha família lá, a igreja lá, comunidade São Rafael, Anjo Rafael foi meu avô, junto com os membros da comunidade lá, quem construíram. Então, como eu já disse antes, minha família é muito católica, né? A maçonaria lá em Pau dos Ferros, ela sempre teve uma relação muito boa com a igreja com a maçonaria, né? Nós temos noites da novena, inclusive nós estamos agora participando lá da festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Sempre tem a noite dos maçons, nós entramos lá junto com os noiteiros, geralmente nós quem vamos levando a imagem da padroeira, inclusive sexta-feira, amanhã, é o nosso dia lá também, que as 3 lojas maçônicas da cidade, das 3 potências, junto com os clubes de samaritanas, com demolês, com escudeiros, nós fazemos essa entrada lá. Sempre que muda um padre, tem-se uma relação diferente, né? Cada um trabalha de uma maneira. Por exemplo, o atual pároco que está lá agora, Padre Flávio, ele é muito receptivo à maçonaria, assim ele fazia lá em Mossoró. Ele esteve nas 3 lojas maçônicas convidando os irmãos pessoalmente para participarem da festa, mandou convite por escrito para as lojas, né? E estamos lá. Uma coisa muito interessante que ele sempre diz, a nossa loja é na entrada da cidade, quem vem de Mossoró para Pau dos Ferros, é o primeiro prédio da cidade. Quando o padre veio lá para Pau dos Ferros, fez 1 ano agora, nós organizamos uma recepção lá na nossa loja. Então, ele sempre disse, quem primeiro me recebeu aqui em Pau dos Ferros foi a maçonaria, a família maçônica. Então, a nossa relação lá, hoje, é uma relação totalmente cordial, fraterna e muito boa. E que também nós já temos projetos futuros aí para encamparmos juntos com a igreja e com as pastorais, projetos sociais para estar servindo a comunidade lá de Pau dos Ferros também. Que bom, né, que essa relação, essa desinformação que existia perante a sociedade do senso comum, digamos assim, tinha sobre ainda tem, Ainda tem.
eu acredito que a falta de informação leva você a coisas inimagináveis, né? E a gente sabe que a internet, ela tem um poder muito grande sobre o mundo, né? Então, tá desmistificando muita coisa, o trabalho da maçonaria tá ali, tá aparecendo, as pessoas estão vendo a relação da igreja que não existia, vamos dizer, era um mito que tinha, né? A igreja era o problema entre a maçonaria e a igreja católica, hoje em dia tá se desmistificando. E a gente tá querendo, né, galera, trazer o padre, nosso padre aqui, padre Lenilson também, padre Josenildo também, trazer para cá. Agora, assim, nas cidades onde a maçonaria é muito interligada com a igreja, a gente percebe que dentro das pastorais e tal, existem muitos maçons, né? Então, eles ajudam esse processo de desmistificar, eu acredito. Eu conheço, São Paulo Potengi também é assim, a minha cidade, iniciei lá, na loja, a Casa do Potengi número 10, e tem irmão lá, o venerável Laiadinho do SEGME, né? Tem vários irmãos que são de pastorais lá, tem muitos. Então, eu acho que isso, a participação dos maçons na igreja, começando a assistir a missa, eu acho que ajudaria muito a quebrar essa parte. Eu cobro muito ao pessoal, eu disse, nós estamos num momento em que a maçonaria tem que sair dos templos e ir também para a sociedade, certo? Porque a desinformação, e nessa era que nós vivemos hoje de fake news, o tribunal da internet, aí ele é implacável. Tem muitos peritos, exatamente. Todo mundo é perito, todo mundo é conhecedor, porque ele julga, condena e faz cumprir a pena, o tribunal na internet. Então é bom que nós estejamos mostrando o nosso trabalho, mostrando o nosso rosto, aí para que a sociedade conheça realmente a importância do trabalho da maçonaria e de uma loja maçônica. Sempre que nós vamos fundar lojas, eu costumo dizer, vocês vão conhecer a história dessa cidade aqui antes e depois da vinda de uma loja maçônica. Faz a diferença. Faz a diferença total. Tem uma pergunta aqui, né, que em breve a gente nosso podcast vai ser ao vivo, mas já chegou uma pergunta aqui do nosso irmão Gustavo, que está perguntando o seguinte: padre, pode virar maçom? O Código de Direito Canônico não permite. Não permite. Na história, nós tivemos muitos religiosos, muitos clérigos maçons, né? Hoje não permite. Na verdade, existe ainda um entrave no Código de Direito Canônico, né, entre a maçonaria e a igreja. Na verdade, entre a igreja e a maçonaria, né? Mas se nós formos buscar, nós vamos ver que é um contexto político, certo? Então são razões políticas que aconteceram lá no século XVIII, certo? Século XIX. Não é estritamente uma questão teológica. Então vamos dizer assim que é 90% político, esse entrave entre a igreja e a maçonaria. Tem uma história que a gente conversando nos bastidores, né, me contou como é que foi seu ingresso na sua loja, né? Mas eu ia falar aqui, mas vou deixar para você falar como é que foi o convite oficial que você realmente decidiu a vir, né? Como eu falei, né, nós temos sempre uma ligação familiar nas coisas. Quando eu falei que eu tinha 2 tios, né? Um desses tios era Geraldo Severiano do Rego, irmão nosso, mestre maçom. Ele veio a falecer, ele já estava irregular, na verdade. Ele veio a falecer, teve um infarto. E lá no velório dele, eu me encontrei com irmãos da Francisco Sales de Nascimento, que foram lá prestar homenagem. Inclusive estava o venerável mestre da época, né? E que disse, eu já conhecia o venerável mestre, a gente já conversava e tudo, né? E ele até já dizia, Zé, eu acho que você tem um perfil tal. E quando eu estava lá, na outra semana veio o convite oficial, né? Então eu me sinto lá na Francisco Sales de Nascimento como se eu estivesse ocupando o lugar dele, o lugar que foi dele um dia, certo? Então é muito, muito importante. No dia da minha instalação como venerável mestre, eu também, relacionado a isso, eu tive uma surpresa. Teve um irmão lá em Pau dos Ferros que chegou para mim e disse, Zé, eu tenho uma coisa aqui para você e eu quero que você use.
Não fazia ideia do que era. Disse, ó, esse aqui é o avental de mestre maçom do seu tio. Ele deixou comigo e eu queria que você usasse na sua instalação. E assim foi feito. Eu entrei na minha instalação, minha cerimônia de instalação, com esse avental, né? Só para explicar o pessoal aqui, instalação é uma cerimônia que você é empossado como venerável mestre de uma loja maçônica, como presidente, né? A gente fala instalação, isso, e às vezes a gente sabe que não são só irmãos que acompanham aqui, a audiência do podcast é bem ampla e diversificada. Isso aí, rapaz, bacana essa homenagem. E esse avental? Você ainda continua usando? Aí eu não devolvi. Eu disse, meu irmão, eu vou lhe pedir desculpas, mas eu não vou devolver. Esse avental vai ficar comigo. Tá comigo lá em casa, tá guardado. Bela homenagem. Meu irmão, quantos anos de maçonaria? Eu, no dia 21 de maio de 2016, eu estou fazendo 10 anos de ordem, meus 10 anos. 10 anos? Tu iniciou com quantos anos? Porque o bicho é novo. É novo demais. E tá no grau 33? Eu já tenho uma jornada maçônica bem pavimentada. Eu acho que até para minha idade, né? Eu iniciei com 26 anos, como eu disse, lá na loja Francisco Salas de Nascimento. Fui instalado já com 30 anos, venerável mestre. Já fui primeiro principal do Arco Real, lá nós fundamos o capítulo lá, né? E fui primeiro principal por 2 gestões. Já fiz a investidura, o grau 33, no meio escocês antigo e aceito. Já fui instalado como preceptor, como eminente preceptor da Ordem do Templo, né? Como prior também, como eminente prior da Ordem de Malta. Já fiz nós chamamos o tabernáculo, que é a mais alta ordem do padrão inglês, né? E fui agraciado também ultimamente com a ordem da Sagrada Sabedoria, que é o topo, é como se fosse também o grau 33 do sistema inglês maçônico, né? Mas ainda tem muita coisa pela frente ainda. A gente está fazendo aí o rito escocês retificado, vamos fazer os reconhecimentos no rito brasileiro. Também tem muita, a maçonaria não acaba nunca, né? Você viveu maçonaria, você viveu maçonaria. Mas tem um cara aqui que eu admiro muito, né? Eu iniciei, acho que 1 ano e meio antes dele, 2 anos antes dele, mas hoje em dia eu tenho ele assim como uma inspiração. Eu nem frequentava muita loja, mas eu tô vendo que ele já tá lá, o nosso menino prodígio, Murilo, né? Nosso irmão Murilo, rapaz, o homem tem se destacado. Ele, hoje em dia, é ele que me leva para as lojas. Eu me sinto assim, mais disposto aí. Antes eu não ia muito por causa também do trabalho e tal, estava muito pesado, mas aí ele me deu me levantou, né? O cara está se destacando, já ele vira delegado geral, quem sabe um dia o grão-mestre, né? Com certeza. Ele está no caminho certo, tá no caminho. Tá ali, ó. Nos bastidores. O nosso delegado adjunto. Delegado adjunto já é reconhecido. A delegacia geral já reconhece, já ele. Eu tive a satisfação de participar da iniciação de Murilo aqui também, né? Foi, Murilo e Gustavo. Murilo e Gustavo. E Douglas. Isso, Murilo, Gustavo e Douglas, aqui na loja São José, que queria até frisar aqui que eu tenho um orgulho muito grande de ser membro de honra aqui da loja São José, né? Então, tive a felicidade de participar da iniciação deles e sempre vejo eles aí nas sessões aí pelo estado, não é só aqui não, né? Murilo também tá em todo canto, mas, meus irmãos, tem uma coisa muito importante, né? Nós dizemos que nós precisamos fortalecer e estreitar os laços de fraternidade que nos unem como verdadeiros irmãos. Isso aí. A intervisitação é muito importante, demais. Eu, desde aprendiz, eu andava as lojas do estado todo. Eu não visito lojas por exercer um cargo, por estar em alguma função. É porque eu sempre gostei de visitar, de estar com os irmãos, de rever os irmãos, de conhecer os irmãos. Então, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, São Paulo, onde eu tenho a oportunidade de ir, vou. Tenho o maior gosto de estar ali junto com meus irmãos, de reconhecê-los, de ser reconhecido e de estar praticando o maior pilar que
eu julgo ser da maçonaria, que é a fraternidade. Só para ilustrar o que o irmão José está dizendo, quando ele anda, né, no estado, fora do estado, enfim. Outro dia eu conversando com uma determinada pessoa, num determinado irmão, lá na Grande Loja, né? E a gente estava falando sobre, não de você, mas sobre a sua atuação desde quando obreiro, quando eu aprendi, enfim, foi galgando os degraus da ordem, e hoje delegado digital. E esse irmão disse, rapaz, Oséias, ele é tão, ele chamou assim de simples, de modo geral, que se ele chegar numa loja e tiver 6 irmãos, ele ocupa qualquer carro, dispara dos parâmetros do delegado digital, ele vai para qualquer carro que você colocar. Isso se chama humildade e não tem vaidade de carro. É isso, então, a Mosé tem esse histórico, né, que como vários outros irmãos fazem isso, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente não pode... É porque, assim, eu acho que o maior segredo da maçonaria é servir. Nós temos que servir. E, assim, e quanto mais você tiver tempo de maçonaria, quanto mais você galgar degraus na maçonaria, mais você tem que servir. Eu acho que isso aí é um fator fundamental, né? Se a gente não estiver servindo ao nosso irmão, então eu acho que nós estamos falhando como maçons. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Você é fisioterapeuta, tem várias especialidades. Estrala a coluna do povo. Faz tudo aí. É delegado digital e, além disso, é do Supremo Conselho e vários outros, não sei se é corpos que a gente chama, porque eu não acompanho muito, os graus superiores, né? Onde foi que você arranjou tempo para fazer o hino da Grande Loja? E como começou essa história? Certo. O hino oficial da Grande Loja, né? Sim. Meu irmão, eu venho de uma família também de poetas, certo? Papai é poeta, escritor. Meu avô era poeta, escritor, e eu fui criado no meio da poesia, no meio da música, né? Então sempre gostei de escrever e tudo, e componho também algumas coisas, toco violão, e uma vez a gente estava numa certa oportunidade e eu estava apresentando, estava eu, o Sereníssimo e o secretário especial, o irmão George. Nós estávamos almoçando, né? Aí falando da política, o irmão George, a família dele é envolvida na política, né, ali em Parnamirim, e a gente falando de política, e eu mostrei algumas composições que eu tinha feito, algumas músicas para a política local, lá de Pau dos Ferros, né? Aí ele disse, tá bom da gente fazer um hino para a Grande Loja. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Cheguei em casa, peguei o violão, o lápis e um papel, comecei a escrever as estrofes, né? E apresentei para o Sereníssimo, ele gostou bastante, apresentou para o nosso grande irmão Bosco, né, que também é maestro, né, e logo ele escalou um grande irmão nosso, o irmão Siqueira Júnior, também do Exército, que é maestro, para fazer a instrumentação. Então nós fizemos aí uma parceria belíssima, né, que resultou aí no hino da muito respeitável Grande Loja Maçônica pelo estado do Rio Grande do Norte. Você chegou a estudar música também? Nunca estudei música. Eu fazer que nem Luiz Gonzaga. Eu não sei o que é um si bemol, não. Não sei, não. Aí o pessoal, como é que você compõe se você não sabe teorias? É o ouvido mesmo. Eu vejo que está soando bem aos ouvidos, mas teoria musical não tenho conhecimento de teoria musical. É isso aí. Irmão Zé, eu queria saber, você como delegado, qual a marca que você quer deixar se um dia você pretende deixar o cargo de delegado, né? Com certeza, eu vou deixar um dia. Eu não quero morrer como delegado, não, né? Isso quer dizer que eu também não quero morrer logo, né? Uhum. Meu irmão, onde eu passo, o que eu quero deixar sempre, seja na minha profissão, seja como obreiro, seja como venerável mestre, seja como venerável mestre, a imagem que eu quero deixar é trabalho, certo? Isso aí é uma coisa que me acompanha. Quem está junto comigo sabe disso. Trabalho. Certo? Sempre isso. Como eu disse, se eu ocupar um cargo na minha loja, eu, venerável mestre, eu vou trabalhar para que ele seja exercido da melhor maneira
possível, da melhor maneira possível, seja qual for o cargo. Seja de primeiro diácono, de segundo diácono, de tesoureiro, de chanceler, de secretário, de venerável mestre, de vigilante. Eu vou dar o meu melhor para exercer aquilo ali. Da mesma forma que em qualquer cargo que eu estiver aqui na alta administração da grande loja, eu também vou dar o meu melhor. Você pode ter certeza que o meu melhor a grande loja vai ter. Deixa eu quebrar o protocolo. Engraçado porque assim, cada um da gente da Equimações, a gente gosta de um determinado, né? Eu já fiz todos os cargos, não, todos. Eu entrei em 1993, 6/11/93. Eu tinha 3 anos. Na Caixa Também. Na Caixa Eu tenho 36 anos também. E já passei para Mirim e parei aqui. Mas já fiz todos os cargos. Mas oficialmente só primeiro vigilante, segundo vigilante e alguns cargos aí, agora como venerário. Mas o que eu gosto mesmo, assim, que eu me sinto prazeroso de fazer é na secretaria, que eu gosto de papel, eu gosto de redigir, gosto. E um dia desses eu me surpreendi que nosso irmão Edinho, ele saiu daqui feliz da vida no dia que estava faltando o mestre de cerimônia e ele fez. Aí eu não sabia dessa proeza, mas o irmão fica muito feliz. Inclusive eu queria só pedir, Murilo, licença a você como diretor do podcast, que eu queria convidar o irmão Edinho para sentar aqui para fazer uma pergunta, irmão. Chega, meu irmão. Agora, frente a frente, delegado distrital e delegado geral. Boa noite. É uma honra. Meu querido delegado, boa noite. Aos componentes da mesa. Se apresente, meu irmão. Boa noite. Se alguém ainda não me conhece, que assiste esse podcast, eu espero que conheçam, porque se conhecerem, significa que já são degustadores desse trabalho tão profícuo. Mas me chamo Edson Teixeira, né? A grande maioria me chama de Edinho, estou delegado do 1º Distrito Maçônico, né? E procuro contribuir com esse podcast. É isso aí. Só para complementar, que o irmão não é reconhecido apenas aqui pelo podcast, você é reconhecido muito pela sua competência. Muito obrigado. Muito obrigado. Falar com você para fazer alguma pergunta, algumas considerações sobre o irmão Oséias. Não, o irmão Oséias é um irmão que, apesar de jovem, né? Jovem comparado à minha idade, mas é um irmão que eu admiro muito pela competência, não apenas no mundo profano, mas pela competência maçônica, pela dedicação, pelo estudo que tem, pela forma de tratar os irmãos. O irmão é muito querido por todos os irmãos. Por mais que a gente, na maçonaria, a gente pregue, né, algumas virtudes, mas nós sabemos que nem nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo para nos salvar, agradou a todos. Então isso é uma tarefa dificílima. E o irmão Oséias, eu nunca ouvi, melhor dizendo, de um irmão uma mínima crítica ao irmão Oséias, que isso é uma coisa muito difícil, mas isso se dá pela forma que o irmão trata os demais irmãos sem a menor distinção de cargos, de graus, né? Ou até mesmo do que o irmão representa no mundo profano. Trata, de fato, as pessoas de forma totalmente igual. Acho que é por isso que o irmão é tão bem quisto em todo o nosso meio. Mas não costumo ser muito polêmico, né? Já que eu fui convidado para fazer uma pergunta, né? E causar já que o irmão é tão pacífico, né? Então, quem sabe eu não vim aqui com aquele mesmo lema lá do Flávio Cavalcante, eu vim para complicar, né? Pegando um gancho na última pergunta, que foi a do irmão Abraão, sobre o cargo de delegado distrital, de delegado geral do nosso Sereníssimo Grão-Mestre, você disse que não pretende morrer no cargo. Quando você não for mais delegado geral do Grão-Mestre, o que você pensa depois? Meu irmão, eu
Há 10 anos atrás eu fui investido num cargo que para mim é o mais importante de todos, que é o de irmão. Onde eu estiver e que eu estiver com meus irmãos, você pode ter certeza que eu vou estar satisfeito, que eu vou estar feliz e que principalmente eu vou servir aos meus irmãos, seja em que for. Tenho certeza disso. Foi quase uma pergunta retórica, porque eu sabia da resposta. Nosso tempo está quase no limite, mas eu vou deixar mais uma pergunta para o Venerável, né, e para Edinho, para ele fazer nosso encerramento, digamos assim. Irmão, Irmão Zé, qual a mensagem que você deixaria para... nós sabemos que tem muitos demolês, né, que depois que atinge a maioridade do demolês, fica sem demolês, né? Uns são convidados, outros não são. Uns são convidados e não têm interesse. Mas qual seria o conselho que você daria aos demolês que têm interesse e que ainda não foram chamados por alguma oportunidade? O que eles deveriam fazer para se aproximar da obra? Foi o meu caso. Fui de sair, né, deixei de ser demolê. Somos sêniores demolê, né? E foi o meu caso, exatamente. Eu sempre quis ser convidado, mas fui convidado com 34 anos. Meu caso também. Seu caso também. Pois é. Dois casos aqui. Então, vamos resolver essa parada. Vamos resolver. Eu não tive a felicidade de participar da Ordem Demolê, recebi convites na época, mas devido a algumas logísticas do mundo profano, não tive essa felicidade. O meu irmão é Demolê, foi iniciado na Ordem Demolê. Não sou Demolê, mas eu tenho um apreço muito grande pela Ordem Demolê e sempre procuro estar ajudando, certo? Eu sou realmente um admirador. Eu vou chegar na resposta. Teve uma vez na nossa Assembleia Geral da Grande Loja, que nós estávamos passando por um momento muito turbulento no Brasil, o presidente sendo afastado, o presidente atual também indo sofrer processo de impeachment e corrupção aqui e tal. E teve um irmão que se levantou e perguntou ao Sereníssimo Grão-Mestre, o irmão Roberto de Sena, disse: meu irmão, o que é que nós podemos fazer como maçonaria para mudar essa situação do país? E eu achei muito sábia a resposta do Sereníssimo, eu nunca esqueci. Ele disse: investir nas ordens paramaçônicas, cada vez mais. Investir na Ordem Demolê, as Filhas de Jó, Escudeiros, Apelinas, para que nós possamos formar cidadãos que possam mudar esse panorama. A maçonaria, ela tem que ser um agente transformacional da sociedade. Isso aí faz parte do papel da maçonaria. Então, eu acho que o Demolê deve sim procurar se manter perto da ordem maçônica, procurar acender aquelas chamas das virtudes lá na nossa maçonaria. Mas, aí eu vou fazer um adendozinho aqui, sabendo que a Ordem Demolê é uma coisa e a maçonaria é outra coisa, certo? Tem um momento lá que você não pode ser Demolê e maçom, certo? Como diria um grande irmão meu, você tem que desligar o disjuntor, né? Tem um momento ali que você tem que desligar o disjuntor e saber. Mas, geralmente, os Demolês, quando eles iniciam aqui na Ordem Maçônica, eles já têm aquela vivência de irmandade, de fraternidade, e geralmente eles têm muito sucesso, eles se dão muito bem, né? O caso aí mais emblemático aí é o do nosso Sereníssimo Grão-Mestre, né? Sênior Demolê, e do nosso eminente Grão-Mestre adjunto, irmão Hamilton também, né? E outro grande exemplo está aqui, nosso querido delegado aqui do 1º Distrito, irmão Edinho, né? E vários outros demolês. Então, meus sobrinhos demolês, procurem as lojas, procurem participar da família maçônica, que nós queremos vocês junto conosco aqui, desbastando as pedras brutas e participando da construção da humanidade. Meu irmão Edinho, agora a pergunta final. Não é bem uma pergunta, um pedido, né, para que o irmão Oséias nos diga, né, e a todos que estão assistindo. Foi dito, eu estava lá assistindo nos bastidores, mas os irmãos aqui falaram a respeito
a sua disponibilidade para viajar, como você arranja tempo, e você falou do amor que tem pela ordem. Nós também temos, porque a gente também gosta muito de viajar, a gente não mede distância. Nós, há pouco tempo, estivemos lá em Pau dos Ferros, né? 400 quilômetros que nós fomos decidindo de manhã, meio-dia a gente já estava saindo. O irmão também sai de Pau dos Ferros para vir para cá. Ontem mesmo estávamos no Oriente de Mossoró. Então, assim, o irmão, eu não preciso nem perguntar para saber que o irmão é motivado pela ordem, e essa motivação, o irmão já respondeu mesmo, vem do amor, e talvez de algum outro sentimento, além do amor. Né? Mas qual o recado que você daria para aqueles irmãos assim, que estão mais preguiçosos, não são tão motivados com relação a isso? Se há alguma fórmula para que eles se motivem e passem a visitar mais, conhecer mais lojas, conhecer mais irmãos, para que a maçonaria possa entrar neles de fato. Deixa esse recado para esses nossos irmãos. Você só pode amar o que você conhece, certo? Então, primeiramente, você tem que conhecer maçonaria. E, infelizmente, nós temos vários irmãos que foram iniciados, elevados, exaltados, que talvez não saibam nem o que é que estão fazendo. Isso é uma realidade triste, mas é uma realidade, né? Então, primeiramente, você tem que conhecer a maçonaria, certo? Para você poder sentir ela, você precisa sentir para você poder viver a maçonaria, e você precisa viver maçonaria para você aprender a amar ela. Então, sem isso, você não consegue. O maçom, ele é como uma brasa, certo? Quando ela está ali perto do fogo, ela está ardente, está brilhosa, está resplandecente. Quando você vai afastando ela da quentura, ela se transforma num carvão. Ela perde o brilho, perde o calor. Então, nós temos que ser assim. Nós temos que estar sempre bebendo ali na fonte sagrada do templo, sempre ali perto do fogo sagrado da fraternidade, para que possamos estar aquecidos e desempenharmos esse papel aí de estreitar os laços de fraternidade, né? Para mim, a palavra mais bonita da maçonaria chama-se fraternidade, certo? É um norte. Meu irmão, chegamos ao fim desse podcast, mas você quer deixar mais alguma mensagem? Sim, meu irmão. A mensagem é só de gratidão, certo? Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui aos irmãos que me recepcionaram. Não vou falar como visitante, porque eu me sinto em casa. Está aqui, viu, meu venerável? A gente diz, para entrar em casa a gente não pede licença, né? Então me sinto em casa aqui. Agradecer ao nosso Sereníssimo Grão-Mestre, né, pela oportunidade que ele nos dá, né, Edinho, de trabalhar, de termos autonomia no nosso trabalho, pelo apoio, o nosso eminente Grão-Mestre, o irmão Hamilton, também na mesma linha. Queria mandar um abraço aos irmãos aí de toda a nossa jurisdição da Glerni, e em especial os irmãos lá da Francisco Salles de Nascimento, número 13, em nome do nosso venerável mestre, o irmão Bruno Souza. Queria mandar um agradecimento e um abraço todo especial ao nosso querido irmão Álvaro, que também é figurinha carimbada aqui, né, na São José, pelo apoio, pela gratidão de sempre, né? Nosso membro honorário. Membro honorário também, né? O irmão Álvaro. E, meu irmão, dizer que a gratidão, ela, além de ser a mais bela das virtudes, ela é a origem de todas as outras, né? Sem gratidão, nós não podemos caminhar, nós não podemos evoluir, né? E deixar o recado aqui a todos os irmãos, novamente, que foi o recado maior que o Mestre de Nazaré nos deixou, né? Jesus Cristo, que é o de servir. Servir irmãos, servir a ordem maçônica, servir ao meu irmão Abraão, não porque ele é venerável mestre, mas porque ele é meu irmão, certo? Servir a sociedade e servir a nossa família, para que nós possamos assim construir uma humanidade melhor e mais digna, que é com certeza um dos grandes objetivos da maçonaria. Então, minha gratidão a todos. É isso aí. Quero agradecer a esses convidados especiais, mas também quero agradecer também ao irmão Murilo, que está ali, está nos bastidores,
tá fazendo isso acontecer, ao irmão Gustavo, que veio também, e ao irmão Jadson, né, que hoje não pode comparecer. Se dia falta, meu irmão Jadson, um abraço para irmão. Agradecer, Edinho, mais uma vez aqui na bancada, você tem que ser aquele que vem sempre para complementar. Hoje foi só um pedacinho. Agradecer, Abraão, sua presença, nosso co-apresentador. Agradecer, meu irmão José, seja muito bem-vindo. Quando quiser, as portas estão abertas. A palavra é servir, estou sempre à disposição. E esse foi mais um podcast, porque quando a luz se acende, o entendimento nunca se apaga.